Boa noite, galera. Hoje nós vamos estudar sobre equações de primeiro grau. Tranquilo? Muito fácil, vamos devagarinho, que a gente vai entender bem legal. Olha só, para resolver uma equação de primeiro grau, a gente tem que ter duas ideias principais. A primeira, isolar a letra. E a segunda, trocar o lado, operação inversa. Anota aí, que isso vai ser muito importante entender essas duas ideias. A primeira, isolar a letra. A segunda, trocar o lado. E se você troca o lado, você inverte a operação. Vamos para os exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo que nós temos ali, ó. X mais 2 igual a 5. Então, a gente tem aqui a letra mais 2 é igual a 5. O exemplo que você anotou aí, as ideias, era o seguinte. A primeira ideia era isolar a letra. Então, se a gente presta bastante atenção aqui, a gente percebe que a letra é o nosso X. E quem está atrapalhando ela é quem? É esse 2 aqui, ó. Não é isso? Então, vamos pensar o seguinte. Isolar a letra. Para isolar a letra, a gente tem que tirar esse 2 daqui. Então, a gente manda esse 2 lá para o outro lado. Quando a gente isola a letra e troca o lado do carinha, eu falei lá o seguinte, operação inversa. Aí anota aí, meu amigo. Operação inversa da soma é a subtração. Tranquilão? Então vamos lá. Aí a gente tem aqui x, deixa ele aqui, e o 2 que a gente manda para o outro lado. Aí vai ficar o quê? 5. Aqui ele está somando, aí ele vai passar para o outro lado o quê? Subtraindo. Aí vai ficar menos 2. A gente continua aqui, 5 menos 2, 3. Vamos lá, galera. A gente tem aqui o segundo exemplo. X mais 3 é igual a 6. O primeiro passo sempre é conseguir identificar a letra. A letra está aqui, ó, X. Somando o número 3 é igual a 6. Então, o primeiro exemplo, né? A gente já identificou a letra, tá aqui. A segunda coisinha é a gente identificar quem está atrapalhando ela. Quem está atrapalhando é quem? Esse 3 aqui, ó. Então a gente tem que enviar ele para o outro lado. Lá naquelas ideias que eu pedi para você anotar, eu falei o seguinte. Se a gente manda alguém para o outro lado, se a gente inverte o lado, a gente inverte a operação. Aí tá ali, ó. Ele não está somando com o x? Aí eu já falei. Operação inversa da soma é a nossa subtração. Então a gente faz, vamos lá. Deixa o x aqui sozinho e manda o 3 para o outro lado. Aí vai ficar 6, que já está desse lado. Operação inversa da soma, a nossa subtração. Aí fica 6 menos o nosso 3. Então x é igual a 6 menos 3. Nosso resultado é o 3. Show? Vamos para o próximo exemplo. Aí tá lá, ó. Esse aqui é um pouquinho mais legal. Ó, 2x igual a 2x, né? Mais 6 igual a 18. Aí vamos pensar o seguinte. Primeiro caso, identificar a letra. A letra tá aqui, ó. Agora começar a jogar para o outro lado que não é a letra. Porque isolar a letra, né? Então vamos lá. O primeiro carinha legal aqui pra gente jogar para o outro lado é esse 6. Aí tem que lembrar da operação inversa. Ele está somando com x, não é isso? Está fazendo uma operação de soma. Aí se ele passa para o outro lado, ele passa com operação inversa. Então vamos lá. 2x, 18. Se o 6 está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Aí fica 2x, 18 menos 6, 12. Opa, tem mais um cara que está atrapalhando ali ainda, ó. Tem esse 2 aqui atrapalhando. A gente vai pensar, o que ele está fazendo com o x? Ele está aqui, ó, tá? Multiplicando. Sempre que eu tenho duas coisinhas uma do lado da outra, a operação é multiplicação. Então eu tenho que passar esse cara para o outro lado. Então anota aí, ó. Operação inversa da multiplicação é a nossa divisão. Então vamos ver como vai ficar, ó. Então eu tenho o x aqui, isolado agora. O 2 não estava multiplicando? Então ele vai passar para o outro lado, fazendo a nossa operação inversa, que é a divisão. Não é isso? Então vai ficar x, 12 dividido por 2.
Nosso resultado é 6. Vamos lá, galerinha, para o nosso próximo exemplo, tá? Vamos lá. Aí aqui a gente tem o que, ó? 3x menos 2 igual a 4. Primeiro passo, como eu já havia dito, deixar a nossa letrinha separada, que aqui é o caso do x. Tudo que não for a letra, a gente envia para o outro lado. Isolar a letra, lembra disso? Então vamos lá. O primeiro carinha que está atrapalhando ela é esse menos 2 aqui, ó. Aí a gente envia ele para o outro lado. Então vamos lá. Como eu tenho que tirar esse menos 2 aqui, vamos devagarinho, ó. 3x igual. Jogar para o outro lado é lembrar o quê? Operação inversa. Ele aqui está fazendo o quê? Ele está subtraindo. Operação inversa da subtração, uma soma. Então vamos lá. 4 está subtraindo, vai passar para o outro lado, somando. Aí fica o quê? 3x, 4 mais 2, o nosso 6. Só que aqui, se a gente observar, tem mais um cara que está atrapalhando. E é quem? É o 3. A gente também passa para o outro lado. Aí tem que lembrar, multiplicação. Operação inversa, divisão. Então ficaria 6 dividido por 3, 2. Aí o nosso resultado seria o nosso 2. Vamos lá, pessoal. Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo é um pouco diferente, é um pouquinho mais interessante. Vamos lá. A gente aqui tem o seguinte, ó. 2x mais 8 é igual a menos x mais 6. Aí aqui a gente sempre vai seguir o mesmo fluxo. Vai observar quais são as nossas letras. A gente tem o x aqui e o x aqui. Pronto, primeiro caso está feito. Identificamos as letras. O segundo é pensar o seguinte. Um macete para vocês. Sempre deixar as letras de um lado e os números do outro. Tá? Ah, professor, vai ficar no primeiro lado, vai ficar no segundo. Tanto faz, tá? Mas vamos sempre deixar, vamos padronizar com que as letras fiquem no primeiro e os números no segundo, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Esse 8 aqui, a gente tem que deixar onde? Lá no segundo. Então vamos passar para o outro lado. Vamos lá, ó. Vai ficar o quê? Vai ficar 2x. O mais 8 está aqui no primeiro lado. Como eu falei, a gente manda ele lá para o outro lado. Não está somando? A gente tem que lembrar. Operação inversa da soma, uma subtração. Então vamos, ó. Mais 8 vai passar para lá, menos 8. Tá aqui. E a gente copia o resto. Show. Vamos pensar, ó. Esse lado aqui tá bonitinho até agora. Se a gente olhar para cá, o menos 8 tá bonito, tá no segundo lado. O mais 6 também. Mas se a gente observar, tem o que ali que não deveria estar aqui? Esse menos x. Como a gente falou no começo, letra de um lado, número do outro. Vamos enviar ele lá para o outro lado. Aí vamos pensar assim, ó. Qual que é a operação desse cara aqui? É menos. Operação de subtração. O inverso da subtração, a soma. Então vamos enviar ele para o outro lado, com operação inversa. Vai ficar o quê? 2x menos x, operação inversa, mais x. O que sobrou? Sobrou menos 8 mais 6. Então aqui tá, até aqui tá bonitinho, ó. Desse lado aparentemente só letra e aqui só número. Então vamos continuar, ó. Se eu tenho 2x mais x, ó, 2x mais x vai ficar o quê? 3x é igual. Aqui, sinais inversos, menos e mais, é uma subtração. Então seria menos 8 mais 6, menos 2, não é isso? Vamos continuar. Aí lá no exercício anterior, a gente lembrou o seguinte, ó, que aqui é uma multiplicação, quando um está do ladinho do outro. O 3 aqui não está atrapalhando o x, então a gente tem que enviar o 3 para onde? Para o outro lado. Se ele está multiplicando, operação inversa da multiplicação, uma divisão. Aí vai ficar o quê? X é igual a menos 2 dividido por 3. Vamos lá, galera. Vamos para o último exemplo, tá? Vamos pensar assim, ó.
é seguir o mesmo exemplo, ó, menos x menos 9 igual a menos 2x. Seguir o mesmo fluxo, deixar letras de um lado, tá? A gente vai chamar esse lado de primeiro membro, lado esquerdo, e deixar os números do segundo membro, ou quer dizer, o lado direito aqui, tá? Então vamos lá. Se a gente vier aqui lendo, vai ficar menos x menos 9. Então a gente já observa que o menos 9 está do lado errado. Então a gente envia ele para o lado direito, para o nosso segundo membro. Então vamos lá, ó. Menos x, operação inversa da subtração, soma mais 9 menos 2x. A gente recopia o que está aqui, ó. A gente olha de novo, o menos x está do lado certo. O mais 9 também está do lado certo. O menos 2x está do lado errado. Está no segundo membro. A gente envia para o primeiro. Então vamos lá. Vai ficar o quê? Menos x menos 2, que é uma subtração. Vai vir para cá com o sinal trocado, sinal inverso. Vai ficar mais 2x. Mais 9. Então vamos lá, ó. Menos x mais 2x vai ficar x igual a 9. E esse é o nosso resultado. Tá? Fiquem com Deus, um grande abraço. Qualquer dúvida, veja as próximas aulas.